Olha, pastor, é o seguinte, em primeiro lugar, a paz do Senhor para o senhor, a paz do Eterno para você, tá bom? Olha, tem que deixar de mimimi, porque ontem, um irmão da igreja que o senhor, uma das igrejas que o senhor pastoreia, que eu também já pastoreei, né, eu cuidava das ovelhas do meu senhor, que era o dono da igreja lá, da central da igreja, não é isso? Que é o dono do rebanho, né? Já que para você fazer parte do rebanho de Jesus, você tem que se libertar do rebanho dos donos de igrejas e religiões, não é verdade? Porque Jesus tem muitas ovelhas e essas ovelhas, infelizmente, elas não são do aprisco do Senhor. Elas pertencem aos apriscos dos homens, mas é necessário que Jesus o arrebanhe para que essas ovelhas passem agora a pertencer ao aprisco de Jesus, ao rebanho de Jesus, e para que haja um só rebanho, um só pastor. Em João 10:16 fala sobre isso, correto? E vou lhe dizer mais ainda, olha, esse mimimi seu é desnecessário, porque não vai mudar em nada a realidade da vida. E aí, qual é a realidade da vida, pastor? Eu vou lhe dizer qual é a realidade. Ontem, um amigo meu, um irmão em Cristo Jesus, de outro estado, não vou dizer o nome nem o estado para que a igreja depois não venha fazer retaliação a esse irmão, correto? Muito bem. Aí ele disse assim, Paulo, é triste, mas a igreja está esvaziando. E agora mesmo, por exemplo, de tanta preocupação, foi que os líderes, né, mandou um pastor, e esse pastor vai fazer a igreja crescer. E é isso aí. Tem que fazer isso. Tem que crescer. Porque se crescer, Jesus diminui. Entendeu? Aí eu brinquei, não falei sério com ele, disse assim, rapaz, que glória a Deus, que a sua igreja está esvaziando, e quando chegar ao ponto fechar, aí é que Jesus cresce. Porque é assim, quando a igreja cresce, Jesus diminui. Quando igrejas diminuem, Jesus cresce. Porque aí essas pessoas vão ficarem dependendo da salvação pela fé em Jesus, não pelos critérios religiosos que os seus líderes impõem para que essas pessoas sigam. E o impressionante é que João Batista, ele arrebanhava um povo, lembra disso? Mas isso era antes de Jesus, era preparando o caminho porque era chegado o reino de Deus. E João foi um dos homens temente a Deus, que, melhor dizer, um profeta temente a Deus, que entre o deserto com Deus e o templo com falso Deus, ele preferiu o deserto. Ele nem sequer quis a herança levítica do seu pai, porque o seu pai era levita, nascido na tribo de Arão. Zacarias era um levita. Levita de nascença, não esses falsos levitas que as igrejas dizem por aí, né? Eu sou levita da casa do Senhor. É tudo conversa fiada, é tudo mentira. Porque não existe. Nas escrituras levitas, você nascer da tribo de Levi, ser um descendente da tribo de Levi, do qual pertencia Arão, do qual pertencia Moisés, Miriam. Eles eram levitas. E Zacarias era levita. Então Zacarias foi um sacerdote no templo enganado, pensando que estava servindo a Deus, e não era o Deus verdadeiro que cuidava daquele templo. Ali era uma farsa. Zacarias é tipo desses pastores que fica dentro dessas igrejas, fazendo a vontade dos seus senhores, achando que é para Deus. E na verdade não é para Deus. Está fazendo para esses senhores religiosos, cujo pai deles mente desde o princípio. Deu para entender? Aí João, quando entendeu isso, João pulou fora. Não. Se eu pegar a herança maldita do meu pai aí e ficar dentro desse templo, nessa confusão do templo, nessa roubalheira desse templo, eu estou perdido. Aí João preferiu o deserto. Só que João, quando viu Jesus, ele entendeu. E aí ele disse que ele cresça e que eu diminua. Quando João falou isso, João não estava falando de si próprio. João estava falando da pessoa pública que se tornou ele, com muitos seguidores. E quando ele expressou isso, era dizendo para os seus seguidores, agora não me sigam. Sigam Jesus. Era isso que ele queria dizer. É que eu diminua e que ele cresça, é isso. É que parem de me seguir para que eu realmente me torne um nada e Jesus seja tudo em todos. Tanto é que Filipe, Natanael, pararam de seguir a João para seguir a Jesus.
E essas igrejas, elas precisam fazer isso não de forma voluntária como João. Elas vão ser quebradas. Elas vão ter que se enterrar primeiro no engano, na mentira, e as pessoas vão começarem a analisar essas igrejas, as pregações delas, e o resultado vai ser esse, que elas vão ter que diminuir. Mas cedo ou mais tarde, a paulada vem do eterno Deus, do verdadeiro Deus, não desse Jesus e desse Deus conivente com essas mentiras desses pregadores, esses supostos mediadores entre Deus e o rebanho deles. Não é verdade? Então Jesus cresce assim. Quando a igreja, olha, quando uma igreja evangélica fecha, católica, espírita, qualquer religião, quando elas fecham em um país, em uma cidade, você pode ter certeza que a probabilidade é de Deus se tornar Deus na vida dessas pessoas. De uma maneira ou de outra vai se cumprir o que Jesus disse: daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. A função do ir de evangelizar, o ir de pregar o evangelho, e pregar e anunciar, é noticiar Jesus, a palavra viva de Deus. Não é o vir de escutar a palavra, a minha mediação entre Deus e você. Então, aí eu disse para ele: olha, rapaz, fique feliz que a sua igreja está diminuindo. Ore a Deus para que feche a igreja, para que a igreja desapareça, para que Jesus apareça no coração dessas pessoas, porque quanto mais essas igrejas crescem, mais Jesus desaparece, porque aí o que passa realmente a prevalecer na vida das pessoas são as pregações e a mediação entre o pastor daquela igreja e o rebanho que está ali. Ele toma o lugar de Jesus e implanta as doutrinas da igreja que ele representa, não as doutrinas verdadeiras de Cristo. Deu para entender? E talvez a tua chateação é porque eu disse aquela coisa, né, lá do Magno Malta, né? Elogiando o líder da igreja, não é isso? Para mim é pulga e cão. A pulga falando bem do cão que carrega ele. E mais tarde, esses elogios que ele teceu para o líder da igreja, que todos sabem, até os membros sabem, que esse líder é um demônio vivo, que tomou o lugar de Jesus no coração da freguesia dele, dos dependentes das mensagens e das doutrinas deles, mentirosas. Doutrinas que não são reveladas por Deus. Doutrinas que só poderia vir do mediador que é Jesus. Não, veio por intermédio desses homens. Eles se colocaram como mediador entre Deus e os homens. Você acha que o senador Magno Malta vai falar mal do carrapato que tem carregado ele? Ou vai falar mal do cão que tem carregado ele? Claro que não. É o cão levando o carrapato nas costas e o carrapato vai dar algum benefício para ele mais tarde. Batalhar no Senado ou na Câmara de Deputados, batalhar por isenção fiscal, facilitar tudo, porque no Brasil é assim. No Brasil, para você conseguir as coisas ligadas a essa burocracia administrativa no Brasil, é preciso ter influência política. Por isso que essas igrejas têm essas influências políticas, porque é troca de favores, é casamento pervertido. A política e a religião é um casamento pervertido. Esses homens não temem ao verdadeiro Deus. Eles fingem temer ao Deus da cabeça deles. Mas quem tem um bom senso entende essas coisas, observa essas coisas. E vou te falar uma coisa, viu? Cada vez que eles fazem isso, que eles tem um discurso e na prática é outra coisa, eles vão se escandalizando. E as pessoas vão saindo, as pessoas vão compreendendo. E é bom para você, pastor, que você compreenda o que eu estou dizendo aqui. Essa puxação de saco desses deputados e senadores com essa igreja é troca de favores, não é nada de graça não. O preço e o pior que não paga não é só os membros, que vai ser moeda de troca para votar nele, nos puxa-saco dessas igrejas. Não. Que o preço, quem paga é toda a sociedade. Porque a partir do momento que esses candidatos a deputados e senadores e presidentes, eles tecem esses elogios a essas igrejas, e em contrapartida, as igrejas dão a moeda que é o voto dos fiéis, toda a sociedade paga, porque primeiro que a democracia, ela está sendo burlada por religiões, por igrejas. Estão elegendo pessoas que vai governar só para aquelas pessoas. Não vai governar para o povo. Então, quando igrejas recebem isenção de impostos, você sabe o que acontece? Pessoas morrem por falta de dinheiro em hospitais. Nunca tem dinheiro para hospitais.
Nunca tem dinheiro para o SUS, nunca tem dinheiro para aumento justo para aposentados, nunca tem dinheiro para segurança pública. Por que não tem dinheiro? Porque essas isenções fiscais para essas igrejas que enriquecem, estão ricas, é roubar o Estado, é um roubo isso. Isso é roubar cofre do Estado para se manter no poder na política e o povo paga caro. Então não é os membros só que pagam não, é toda a sociedade paga por isso. São criminosos. A palavra certa é essa, são charlatões criminosos. Não pense que sai de graça, viu? Não pense que igrejas não têm interesse em emendas parlamentares e facilidade com esses políticos, tá bom? Não pense isso que é de graça. Eles vendem a narrativa da dificuldade, mas vai colher facilidade mais tarde, e usando o voto dos fiéis. Olha, meu irmão, quem sai dessa igreja, principalmente dessa, tem que sair de todas. Não tem que ir para mudar de gaiola. Tem que sair de todas. Seguir a Jesus para pertencer ao rebanho. O único rebanho e o único pastor é não ir para mais nenhum, é ser livre em Cristo Jesus. É viver dentro da direção de Jesus e da mediação entre Jesus e o homem. Nada de pastor, padre, pai de santo, tá bom? Guru espiritual. Pois quem sai dessa igreja, meu irmão, principalmente dessa, voltando a dizer aqui, é porque recebeu uma grande libertação. Porque é uma igreja que aplica as doutrinas dela até nos poros dessas pessoas. E essas pessoas transpiram essas doutrinas. Elas não conseguem entender que quando elas começam a transpirar, vomitar essas doutrinas para a sociedade, elas não entendem que elas se tornam inconvenientes, intransigentes, soberbas, vaidosas. Essas pessoas não entendem que elas estão trocando o verdadeiro Jesus, que salva o homem unicamente pela fé. Essas pessoas não entendem que estão abandonando esse Jesus para aderir ao Jesus que só consegue salvar ou te dar alguma coisa pelos mecanismos religiosos, pela vida espiritual que essas igrejas te promovem. Deu para entender? Então, pastor, todo esse mimimi não é comigo, né? Você tem que brigar com Deus. Não com esse Deus da tua mente, que a igreja incutiu dentro. É com Deus verdadeiro, Deus eterno. Pergunta para o Deus eterno. Pede para ele abrir os teus olhos, para ver se abrir os teus olhos, tu não é obrigado um dia a tomar uma decisão entre pegar o caminho verdadeiro ou continuar na mentira. É isso aí, meu irmão. Fica tranquilo. E eu peço a Deus que você envelheça junto comigo, que a gente possa envelhecer, para você assistir de camarote milhões e milhões de pessoas abandonar igrejas evangélicas, católicas, espíritas, mormons, judaísmo, islamismo, e essas pessoas entenderem que só existe um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo, homem. Então, quando você assistir isso, você irá ver. Aí vai ser a sua igreja vai ser mais uma obrigada a partir para a macumbaria, para o supersticismo, para a superstição. Ela vai ser obrigada a inventar mentiras e mentiras e mentiras para se manter de pé, como tem inventado, né? Observe as doutrinas que você vive e pergunte para o Deus verdadeiro. Essas doutrinas que a igreja me incutiu na minha cabeça pela mediação dos líderes lá de Vitória do Espírito Santo, né? Essa doutrina foi ensinada por Jesus, aí você vai encontrar na Bíblia a resposta. Foi praticada pelos discípulos de Jesus, você vai encontrar nas Escrituras. Porque você sabe que você não vive sem essas doutrinas. Você sabe que você está contaminado por essas doutrinas. E então, meu irmão, analise se o homem é si mesmo e coma desse pão, tá bom? Estou falando da Santa Ceia de vocês não, viu? Eu estou falando da verdadeira Santa Ceia de Cristo, tá bom? Analise-se a si mesmo e coma esse pão que eu estou te dando aqui agora aí, ó. E você comendo esse pão nunca mais terá fome de ouvir ninguém, muito menos a mim. Com a paz do Senhor Jesus. Eu vou mandar esse vídeo para o Facebook daqui a pouco, hein? Acompanha lá, pastor.